Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que ocorra escândalos. Inevitável. Mas ai daquele que os provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer cair um só desses pequenos. Cuidado, portanto. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta da roça, lhe dirá: vem depressa para a mesa. Não diria antes: prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que ocorra escândalos. Escândalo é aquilo que faz a pessoa se perder. Escândalo é aquilo que arrasta alguém para o mau caminho. Escândalo é aquilo que põe em risco a salvação de alguém. Tudo isso é escândalo. Escândalo é quando você coloca diante da pessoa uma pedra de tropeço. Então Jesus diz a seus discípulos: é inevitável que ocorram escândalos. Inevitável. Mas ai daquele que os provoca. Escândalo você vai ver em todo lugar. A situação que nós escutamos nesse testemunho é escandalosa. Uma criança sendo conduzida por amigos de uma família, são pessoas que estavam na confiança desta família, que frequentavam esta casa, traíram essa confiança, abusaram da liberdade que lhe deram e arrastaram uma criança inocente para um abuso sexual, criminoso, pedofólico. Sabe, isso é um escândalo para esta moça. Olha as marcas que ela carregou no decorrer da sua vida e agora, em vista do seu matrimônio e do desejo de engravidar, ainda pesava sobre ela esses atos que ela sofreu na sua infância. É escandaloso, não é? É um escândalo quando nós percebemos dentro da igreja pessoas que deveriam nos conduzir para Deus, aumentar a nossa fé, e muitas vezes se valem de uma situação privilegiada de autoridade ou o que for, para poder constranger, para poder fazer o mal, para poder seduzir alguém, ou até mesmo tendo em vista situações como essa de pedofilia. Isso é um escândalo. Mas não acontece só na igreja. É que na igreja é mais pesado.
porque é um lugar onde as pessoas deveriam ser cuidadas e protegidas. Mas em todas as áreas da vida você vai encontrar esses mesmos erros, esses mesmos pecados, porque tem gente lá, tem ser humano lá. E onde existe ser humano, está dizendo aqui a palavra de Deus. O escândalo é inevitável, mas não fica sem consequências. Ai de quem provocar esses escândalos, diz o Senhor. Não só porque vem à tona e choca as pessoas, não. O fato dele ter acontecido, ainda que escondido, é escandaloso. E olha a palavra de Deus: ai daqueles que provocam escândalos. É tão grave a coisa, tão grave, tão séria, e a consequência é tão pesada, que Jesus diz: seria melhor para essa pessoa ter se atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Você sabe o que é uma pedra de moinho? Muita gente não sabe. Eu tive a oportunidade de ver quando a gente vai à Terra Santa. Olha, um dia, se você puder, vá à Terra Santa. Vá à Terra Santa, porque você vai entender a Bíblia de uma maneira completamente diferente. A gente tem a impressão de que a gente vai topar com Jesus em alguma esquina, numa daquelas ruas de pedra. E tem lugares que a gente vai que ele esteve ali, pisou sobre aquelas pedras, caminhou sobre aquelas rochas, entrou naquele lugar. Tem uma sinagoga, você sabe que sinagoga não é um templo cristão. Sinagoga é uma casa de oração dos judeus. Mas olha, gente, não tem como deixar de ir lá, porque naquela sinagoga Jesus entrou, Jesus rezou. E ainda o guia explica para você, essas pedras aqui que você está vendo, sem dúvida nenhuma, cientificamente comprovado, elas estavam aqui quando Jesus entrou nesse templo. Essas pedras foram testemunhas do que o Senhor fez. A sua voz ecoou sobre elas. É maravilhoso. Então, se você tiver a oportunidade, um dia, vamos à Terra Santa. Esse ano, em 16 de outubro, eu estarei partindo numa peregrinação à Terra Santa para reviver esses momentos, atendendo ao pedido de várias pessoas que gostariam de ir, que queriam que eu acompanhasse. A própria Obra de Maria, que organiza, essas viagens, fez essa solicitação para que eu pudesse novamente acompanhar um grupo. Então, se você quer, vamos juntos. 16 de outubro, entre em contato com a Obra de Maria. Peço aí depois para o diretor colocar na tela o contato, para eu prosseguir aqui. Lá, num desses lugares, nós fomos levados aonde se moe a azeitona e de onde se tira o suco da azeitona, que é o azeite. E ali estão as pedras. São pedras, meu amigo, que nem o camarada mais forte da academia que você frequenta vai conseguir levantar, não. Ele vai precisar de ajuda. São muito pesadas, muito pesadas. Tem todo um esquema para poder movê-las, para que elas possam destruir por completo as azeitonas. O Filho de Deus foi esmagado como uma azeitona. E Jesus, fazendo menção a esta pedra, ele diz: era melhor que desse conta de amarrar uma delas no pescoço e jogar no mar. Por quê? Você vai continuar descendo até chegar no fundo. Não importa quão fundo seja o mar. Então era melhor isso do que provocar um escândalo, fazendo cair um só desses pequenos. E os pequenos aqui não são só as crianças, são as pessoas de boa vontade, são as pessoas ingênuas. São as pessoas sem discernimento, porque tem muita gente, sem discernimento. Tem muita gente sem juízo, tem muita gente que cresceu, mas continua infantil, e infelizmente a gente tem que dizer assim. Tem gente que a gente tem que ter cuidado com o que fala perto da pessoa, porque a pessoa é incapaz de interpretar as coisas mais simples. Você fala uma coisa, você tem que perguntar o que ela entendeu, porque corre isso dela ter entendido errado. Agora imagina se você não só disse uma coisa boa com o risco dela entender errado, se você realmente disse uma coisa errada. Não é? Então, não se trata somente das crianças. Tem muita gente que vive ao nosso lado desarmado, é ingênuo.
Ingênua não é porque é infantil, mas porque confia na gente. E porque para aquela pessoa a nossa palavra é lei. Você sabia que existem algumas pessoas para quem a sua palavra é lei? E o que você diz a pessoa toma em alta conta. Por isso Jesus nos diz: cuidado. Cuidado com o que você fala dentro de casa. Cuidado com o que você faz dentro de casa. Inclusive, cuidado para você não ferir alguém de maneira que essa pessoa não consiga te perdoar. Cuidado para você não segurar o perdão, não deixar de dar o perdão para uma pessoa que você não perdoando vai levar essa pessoa ao desespero. Vou contar uma experiência que eu vivi há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás mais ou menos, para você ver a importância da gente perdoar, gente. Já fazia um tempo que eu não visitava minha família em Brasília e eu fui. Minha mãe não morava no lugar que ela está morando hoje, meus pais, né, não moravam ali, moravam em Taguatinga Norte. E eu cheguei e meu pai não estava. Eu estava com a saudade dele, já fazia um tempo que a gente não se encontrava. Então, quando meu pai chegou na cozinha, que eu estava sentado, eu me levantei, sorri feliz e fui ao encontro dele. Disse: bênção, pai. E fui ao encontro dele. Meu pai começou a chorar. Meu pai não era de chorar. Meu pai começou a chorar naquela hora e se lembrou de uma situação que nós vivemos, eu e ele, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então aquilo estava dentro dele há mais de 30 anos. Nós morávamos ali no setor Pessul e o papai tinha um Fusca e a gente não saía sempre com ele no Fusca, não é? Quando saía era no domingo e quando saía durante a semana era um evento, e eu lembro, a gente era pequenininho, estava eu e as minhas irmãs no banco de trás. Você imagina, era dia de semana, a gente estava saindo com o pai, era uma festa e a gente não conseguia ficar quieto. E o papai já tinha pedido para a gente parar umas 3 ou 4 vezes. Tinha uma menina de cada lado, das minhas 2 irmãs, uma de cada lado, estava no meio. E ele já tinha brigado, porque quando a gente ficava de pé no banco de trás, nessa época não era obrigatório cinto, né? E quando a gente ficava de pé no banco de trás, bloqueava a visão do retrovisor. Ele já tinha pedido, mas gente, criança não entende. Eu lembro as palavras dele, eu lembro o que ele pediu, e eu lembro que eu achei que eu estava obedecendo. Mas era um momento de alegria, de festa, e de novo eu fiquei em pé. E ele, nervoso, porque provavelmente estava se sentindo em risco de bater o carro, ele virou e do jeito que ele pôde, ele desceu a mão e pegou no meu rosto. Foi um tapa no rosto que eu tomei. Ali acabou a festa. Ali acabou a alegria. Ali eu sentei, não chorei. Tinha 5, 6 anos, eu fiquei sério. As minhas irmãs calaram e aquela alegria desapareceu. E chegamos em casa, vida normal, né? Fiquei chateado ali na hora, né? Mas não deixei de perdoar meu pai, de amar o meu pai, nem carreguei aquilo em conta de mágoa, não carreguei. Mas meu pai carregou. Durante 30 anos, eu ouso dizer que isso foi como uma pedra de moinho dentro do coração dele. Ele precisou esperar 30 anos para, do jeito dele, pedir perdão. Porque cada um, gente, tem um limite e um jeito de pedir perdão, sabia? Tem gente que pede perdão dizendo: por favor, senta aqui. Eu quero confessar a você o mal que eu te fiz, quero reconhecer que eu errei e quero te pedir, me perdoa. São raras as pessoas que dão conta de fazer do jeito que eu estou te falando. São raras. Porque quando a pessoa vai pedir perdão, ela fica suscetível a ser magoada. Ela fica suscetível a ser ferida. Ela se expõe, fica desprotegida. Porque ela está reconhecendo a própria culpa. Então,
é normal que a maioria das pessoas chegue na defensiva para poder pedir perdão. Pede perdão se protegendo, de um jeito que, se ela for ferida, ela dá conta de aguentar. E pede perdão como? Com um sorriso, tentando reparar o mal que foi feito. Então, se ela te tirou algo, ela devolve, faz um elogio, se aproxima, diz que gosta, não é? Ou simplesmente se põe perto. É o jeito da pessoa pedir perdão. E eu entendi ali que o meu pai estava pedindo perdão, mas já estava perdoado. Agora você imagine o que é para uma pessoa que durante 30 anos carregou aquela lembrança, que o entristeceu, porque senão ele não lembraria. Gente, 30 anos, mais de 30 anos, foi uma situação, era para ele ter esquecido. Agora você imagina que ele chegasse para me pedir perdão e eu dissesse: não, isso eu vou levar para o meu túmulo, isso eu não perdoo. É você escandalizar a pessoa, é você levar a pessoa ao desespero, sabe? É um escândalo um cristão não perdoar, é um escândalo. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, a falta de perdão ela é sempre difícil e dolorosa, mas para quem encontrou Deus, para quem reconhece que foi perdoado por Cristo de males muito piores do que a pessoa lhe fez, a pessoa reter o perdão, não perdoar, um escândalo, afasta as pessoas de Deus, sabia? Afasta as pessoas da igreja. Não tem nada tão potente para tirar uma pessoa de dentro da igreja, afastar ou nem permitir que a pessoa chegue, do que a discórdia, a divisão, o ciúme, as mentiras, as fofocas e a inveja entre pessoas que se dizem cristãs. Porque quem comenta, às vezes não percebe o quanto a inveja dela está evidente. A pessoa não percebe que, mesmo disfarçando, o mal que ela quer para outra naquele comentário está na cara. O ciúme doentio, sabe? As mentiras, e mesmo quando não é mentira, aquela verdade que você diz com a finalidade de prejudicar pelas costas, chama fofoca. Fofoca é um mal muito triste, gente. Ainda que a pessoa diga assim: mas eu só falo a verdade. Não, você faz fofoca. Porque a verdade mesmo, ela é libertadora. A verdade faz um bem. Você já viu que a palavra de Deus, mesmo quando nos fere, nos liberta? Porque a palavra de Deus, ela fere o pecado que há em nós e dói na gente, sabe? Mas ela faz isso para a nossa libertação. A gente se sente amado quando nós ouvimos a palavra de Deus, mesmo em coisas que nos incomodam. A gente sabe que é um cuidado de Deus para conosco. O fofoqueiro não. O fofoqueiro fala para a destruição. E a gente sabe, quando a gente faz uma fofoca, a gente sabe o que a gente pretende com ela. É a ruína do outro. E sabe o que acontece com quem escuta? A pessoa diz: se ser cristão é ser isso aí, eu não quero ser. E sabe o que ela pensa em relação ao fofoqueiro? Essa pessoa diz para mim dos outros, mas quando eu não estou presente, ela fala de mim para os outros. Eu não frequento fofoqueiro, sinceramente. Não frequento fofoqueiro e não deixo me frequentar. Porque a pessoa faz isso que eu estou falando para você, não é? Se por um lado a gente deve amar e amo, não é? E podendo, faço o bem à pessoa, por um outro lado, cada um de nós tem o dever de cuidar da sua boa fama, de cuidar da sua vida espiritual, porque a nossa boa fama, ela é também um instrumento de evangelização, e a nossa boa fama não pertence somente a nós, pertence aos nossos filhos, pertence à nossa família. Então, querendo ou não, aquela pessoa que vai fazendo fofoca, ela é escândalo, de maneira até a afastar as pessoas dela. Agora, coisa terrível, gente, é a falta de perdão. E olha, a falta de perdão leva para o mal.
A falta de perdão é um escândalo, porque leva a pessoa para o mal, não é? Primeiro, porque é um mau exemplo, não é? Então, quando eu não perdoo, eu estou escandalizando os meus filhos que comigo aprendem a não perdoar. E olha, os filhos fazem o que a gente faz e um pouquinho mais. Eu fico pensando, meu Deus, como deve ser pesado para um pai, para uma mãe, quando um filho vai preso. Eu penso que na cabeça deles passa toda a história da vida, perguntando se foi dentro de casa que ele fez aquela escola de violência que o levou para a prisão. Porque talvez a gente se permita fazer um mal até uma certa medida, dizendo, até aqui eu paro. Mas às vezes o filho da gente que acompanha a gente não vai conseguir parar, vai dar um passo além. Então eu escandalizo porque eu me torno um mau exemplo para aquelas pessoas que estão me vendo, um contra-testemunho. A pessoa olha para mim e diz assim, eu não quero ser como esse homem. E esse homem está dentro da igreja, esse homem é católico, esse homem é cristão, então não vale a pena ser. Se for para ser desse jeito, não vale a pena. Então o primeiro motivo é esse. Segundo, por que é um escândalo, não é? A falta de perdão, por que ela leva para o mal? Segundo, porque pode levar o outro ao desânimo. Pode levar o outro ao desespero. Você imagina o que é para um filho, para uma filha, crescer ouvindo o pai e a mãe dizendo, eu nunca vou te perdoar o que você me disse, eu nunca vou perdoar você o que você falou. Gente, não pode ser. Certa vez eu fui visitar uma senhora muito próxima da minha família e fui visitá-la porque ela estava doente e tinha adoecido por causa de uma mágoa profunda. Num momento de discussão, a filha dela pegou uma arma, um revólver, e colocou no rosto dela e ameaçou matá-la. E essa mulher dizia com uma mágoa profunda que ela iria para o inferno, mas ela jamais perdoaria essa filha. Jamais perdoaria. Bom, a gente que é missionário, a gente é missionário em todo momento e em todo lugar. A gente é missionário visitando parente, a gente é missionário visitando amigo, a gente é missionário encontrando quem a gente não conhece. E quando ela disse aquilo, eu pensei, eu não posso sair daqui sem rezar por essa mulher. Eu não fui sozinho, eu fui acompanhado. E a pessoa que estava me acompanhando virou para mim e disse assim, ela está certa. Porque se fosse comigo eu também não perdoava. Perdoaria de jeito nenhum. Eu falei, então eu tenho que pedir licença, porque não vai ajudar, né? Aí eu falei, pode esperar ali um pouquinho? Voltei e rezei por ela. E enquanto eu rezava por ela, parece que aquele coração endurecido como uma pedra se desmantelou na minha frente. E ao vê-la chorando, porque a mágoa ficou exposta para Deus curar, eu disse a ela, para a sua cura se completar, você precisa perdoar a sua filha. Diga que você a perdoa. E ela disse, eu perdoo a minha filha. Eu falei, renuncie a essa palavra que você disse, que você iria para o inferno, mas você não perdoaria. E ela disse, eu renuncio. E ali nós fizemos uma boa oração. Eu disse, dê o primeiro passo, faça um gesto de paz, porque sua filha precisa do seu perdão, para não desanimar e para não desesperar. Quando eu abri a porta, a pessoa que tinha ido comigo disse assim, ela não perdoou, não foi? Eu falei, perdoou. Ela falou, não acredito. Não acredito, não pode ser. Eu falei, perdoa. Porque Deus pode o que a gente não pode. Sabe? Então, quando a gente retém o perdão, nós podemos levar ao desespero e ao desânimo uma pessoa que está tentando mudar. Permita que essa pessoa se converta, meu amigo. Permita que ela se volte para Deus. Porque ao perdoar e essa pessoa regressar para Deus, sabe o que você fez? Você impediu que muitos outros pecados que desanimada e desesperada ela cometeria não acontecessem mais. É por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que o amor apaga uma multidão de pecados. Porque curando o coração da pessoa pecadora, ela retrocede no mal que ela ia fazer.
Então o que eu vou fazer, Márcio? Se o teu irmão pecar, olha o que diz a palavra de Deus: corrige-o. As pessoas não vão conseguir viver ao seu lado sem errar com você, sem pecar contra você. Eu sei que a gente põe tarjetas, põe rótulos. Esse aqui não pode porque ele é muito íntimo de mim. Esse aqui não pode pecar contra mim porque é meu filho. Como meu filho não pode de jeito nenhum. Esse aqui não pode nunca errar contra mim porque é minha mãe, meu pai. Eu aceitaria isso de qualquer pessoa, mas nunca de um pai. Eu aceitaria isso de qualquer pessoa, mas do meu marido não, da minha esposa não. Meu irmão, você não tem domínio sobre a história dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa já passou na vida. Você não sabe o que ela enfrentou para ela ser destemperada do jeito que ela é. Você não sabe as razões desse temperamento desequilibrado que ela tem. Você não sabe. Você pode deduzir, achar, dar opinião, mas você não sabe. Às vezes a própria pessoa não sabe por que é desequilibrada daquele jeito, nervosa daquele jeito. Você não sabe os motivos do desequilíbrio sexual que essa pessoa carrega. A gente não sabe o que a pessoa passou. Não é como a história dessa moça, que ela poderia ter enveredado por outro caminho. Ela poderia ter caído, num destempero sexual e se tornado uma prostituta. Ela poderia ter tomado profunda repulsa a homens. Não poderia? E alguém olhando para ela ia julgar: nossa, essa pessoa promíscua. Mas você não sabe o que ela passou. Como a gente também não sabe, não justifico de forma alguma, porque o que fizeram contra a moça do testemunho é crime. Mas não sou eu quem vou julgar, porque eu também não sei o que essas pessoas passaram. A gente nunca sabe qual é a história do outro. Então, se a pessoa errou contra você, corrija a pessoa. Chama num canto, chama a atenção, com caridade, com amor, porque se você chamar para espezinhar, a pessoa vai reagir de maneira agressiva, violenta, e a situação entre vocês fica pior. Mas chama para avisar, chama para mostrar o jeito certo de fazer, chama para ensinar a conversar com você de maneira correta, chama e pede para a pessoa parar com certas atitudes que estão te agredindo. E se essa pessoa se arrepender, perdoa, oferece o perdão. E olha, Jesus, ele é muito claro, ele diz: se no mesmo dia essa pessoa pecar inúmeras vezes contra você, se não for uma, nem duas, são inúmeras vezes, ela pecar contra você, e em todas essas vezes, essa pessoa vier ao seu encontro dizendo: eu estou arrependido, sabe o que Jesus diz? Perdoa. Você a perdoará. Então, diante desta palavra que Jesus falou, os apóstolos entenderam, eles entenderam que há perdão que a pessoa só consegue dar pela fé. Você acha que é desconexa essa primeira parte da segunda? Que viu? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Essa frase surgiu do nada? Não, eles falaram depois de escutar Jesus dizendo: se a pessoa voltar várias vezes diante de você no dia, depois dela ter aprontado contigo 7, 10, 20 vezes, e se ela voltar 10, 7, 20 vezes e pedir perdão a você, perdoa. Quando eles ouviram isso da boca de Jesus, eles disseram: Senhor, socorro. Isso é forte demais. Aumenta a minha fé. Porque eles tinham entendido que existe perdão que a gente não vai conseguir dar se Deus não for envolvido naquela questão, se não for pela graça de Deus. Há perdão que a pessoa só consegue dar pela fé. Aí ela perdoa não porque o outro mereça, ela perdoa porque confia em Deus. Pode ver, Giba, ela perdoa porque ela confia em Deus. Esse é o motivo pelo qual ela dá o perdão, não é porque o outro merece. Talvez você olhe para algumas pessoas e diga assim: essa pessoa não merece que eu a perdoe.
sabe que você tem razão. Talvez ela não mereça mesmo, nem agora, nem nunca. Mas você tem o direito de seguir com a sua vida. Você merece perdoar. Você merece se libertar. E se você ficar olhando o que aconteceu e procurar motivos para dar o perdão, você, me permita te ajudar, você não vai achar. Você está procurando em vão, o que você está procurando não existe motivo para você pegar e perdoar esta pessoa. Está procurando o motivo errado. Na verdade, você não está procurando motivo, você está procurando desculpa para perdoá-la. Tem coisas que são indesculpáveis, amigo. Então eu vou perdoar por quê? Vou perdoar porque eu confio em Deus. E porque eu confio em Deus, eu obedeço a Deus. Toda decisão de não perdoar é, numa certa medida, falta de fé, você sabia? Falta de confiança naquele que disse, perdoa. Quando Jesus disse para mim assim, Márcio, deixa isso para lá, perdoa, e eu não faço porque eu não estou dando crédito ao que ele me diz, eu não estou confiando nele. Eu acho que aquela situação de não perdão vale mais a pena do que a palavra dele para mim. Eu estou colocando na balança uma ordem de Deus que é acompanhada de uma promessa e um fato que aconteceu na minha vida, e eu estou dando mais peso para aquele fato, como se eu soubesse de verdade tudo a respeito daquela matéria, quando eu não sei. Dê fé a Jesus. Dê peso à palavra de nosso Senhor. Então, toda a decisão de não perdoar, ela é, numa certa medida, falta de fé. É recusa de obedecer a Deus. E mais, tem consequências. Tem consequências. Tanto que, se você continuar essa leitura, você vai ver nos versículos abaixo, você vai poder ver que os leprosos, eles receberam uma cura quando eles obedeceram a uma ordem aparentemente sem juízo, a uma ordem aparentemente louca de Jesus, em que Jesus vira para aqueles homens leprosos que se apresentam para ele e diz assim, olha, vão lá se apresentar ao sacerdote e ofereçam ali o sacrifício pela cura de vocês. Como? Vocês estavam leprosos. Um olhava para o outro e a lepra estava ali. Se eles fossem leprosos diante do sacerdote, o risco deles serem apedrejados eram imensos, porque eles não podiam entrar na cidade leprosos, não podiam. Mas aqueles homens, obedecendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, se colocaram a caminho, obedeceram, sem ver o menor sinal de terem sido atendidos naquilo que eles pediram. E o que foi que aconteceu? Pelo meio do caminho eles foram curados. Jesus quis nos mostrar por meio de São Lucas que a obediência a Deus, preste muita atenção, a obediência a Deus, sobretudo em matéria de perdão, nos leva à cura. A obediência a Deus, sobretudo nas situações que você precisa perdoar, vão levar você à cura. Será que não vale a pena? Será que o salário não é o suficiente? Veja, a obediência, a desobediência, ela nos mantém em nossas lepras. Por que tem gente que tem uma vida miserável? Uma vida ruim, sofrida demais, uma vida desgastada, sabe, fraca, penosa. Por que tem gente que vive uma vida assim? Porque a pessoa vai na contramão de tudo que Deus diz para ela, é desobediente. E uma das coisas que a pessoa faz é reter ressentimento, reter mágoa, rancor, não perdoar. Meu amigo, isso vai manter você em suas lepras, vai me manter nas minhas lepras, vai nos manter nas nossas misérias. A pessoa que não perdoa não permite a própria cura. Agora, o perdão é o contrário de tudo isso. O perdão, ele nos purifica das nossas lepras. O perdão é necessário para purificar o nosso passado. Às vezes a gente fica esperando a situação não nos incomodar mais para a gente poder perdoar.
Aí eu vou dar um tempo, quem sabe uma hora essa coisa se assenta dentro de mim. Meu irmão, você vai morrer e esse negócio não vai se assentar. Você vai esperar seu sentimento calar. Isso é tentação. Sabe o que o demônio faz com a gente? Ele diz assim, não perdoa não, que ainda não está na hora. Espera primeiro seu coração se acalmar, espera essa dor passar. Quando passar e você perdoa. O demônio não diz para a gente não perdoar, ele diz para você perdoar quando aquilo que está acontecendo com você, ele tem certeza que não vai passar. Porque na verdade ele está te dizendo para não beber o remédio que vai curar aquela ferida. Então ele te diz, não tome o remédio enquanto o sintoma não desaparecer. Espere primeiro a doença ir embora, depois você toma o remédio. Você precisa agora. Sabe, a tentação está te convencendo que você deve protelar o perdão que você precisa dar. Só que por esse caminho, meu amigo, você não vai perdoar nunca e não vai se curar nunca. Perdoar não é esquecer. Perdoar é libertar o culpado. Liberta esse homem, pelo amor de Deus. Liberta essa mulher, por favor, por amor a Deus e a você mesmo. Perdoar é você doar a essa pessoa aquilo que ela roubou de você. Você pegou mesmo, leva. Leva, você já tirou. Vai embora com isso, viva a sua vida, seja feliz. É confiando em Deus, você deixar a pessoa seguir o caminho dela. Sabe, porque tem gente que não vive a própria vida e não deixa o outro viver, fica perseguindo por causa das coisas que aconteceram no passado. Aí o outro não é livre e você também não é, porque você está amarrado a quem você persegue. Não tem a ver com o que a gente sente, o perdão. Tem a ver com a escolha que você faz e a decisão que você toma de desligar aquele mal. Está na hora de desligar esse mal. Desliga isso. Não é sentimento, é uma decisão. Sabe, decisão de mesmo com raiva, mesmo sentindo-se ainda ferido, você não requerer vingança, você não desejar o mal, você não ficar mais à espreita de uma oportunidade de prejudicar de volta. Porque tem gente que o perdão está em stand-by. A pessoa está esperando o quê? A oportunidade de dar o troco, de revidar, de prejudicar de volta, de devolver o sofrimento. Quando ela causar dor suficiente, aí ela perdoa. Pois é, meu amigo, só que aí você vai estar em dívida. Aí a chave não está mais na sua mão, passou para a mão do outro. Você ficou com pendências. É libertar para ser livre. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. É libertar para ser liberto. É se desamarrar dessa pessoa. É você parar de carregar o seu inimigo onde quer que você vá. Pare de levar essa pessoa para a cama com você. Pare de carregar essa pessoa para os seus sonhos. Tire desta pessoa o poder que ela tem de tirar o seu apetite, de cercear a sua liberdade, de impedir você de frequentar certos lugares. É libertar-se da tristeza. Desliga a chave. Porque a falta de perdão adoece a alma, adoece o corpo e abre caminho para o diabo agir e dominar sobre a pessoa, dominar sobre as situações. Você vai deixar o diabo agir? Você vai entregar a sua vida nas mãos dele? Você vai se deixar derrotar pelo mal? Não! Vença! Perdoe! Vamos fazer isso agora juntos em oração. Apresentar essa situação que te magoou, que te feriu, diante de Deus agora. E você dizer, se você estiver na sua intimidade, se você estiver sozinho, dizer até em voz alta que você perdoa esta pessoa. Peça ao Senhor agora que revele o que está tirando a sua paz, que está tirando a sua alegria. E peça que nosso Senhor desfaça esses nós que estão amarrando a sua vida afetiva, a sua vida amorosa. Perdoa a este inimigo, mas perdoa principalmente aqueles mais próximos de você, que deveriam ter cuidado de você, protegido você e te feriram. Vamos orar.